Então, começou a gravação. Boa tarde a todos. Não tem ninguém pedindo para juntar. Então, eu vou para o material de hoje. Então, essa transparência aqui todo mundo já viu na aula passada. E o ponto é esse. Você tem um problema geométrico que você quer resolver. Se tiver sorte, ele se expressa como os zeros de uma seção de um fibrado vetorial interessante. E aí o que a gente pode afirmar é que essa combinatória toda de classes de Fermi me permitem calcular o ciclo do nosso problema geométrico, que são os zeros dessa seção S, em termos da classe de Cherny-Top desse fibrado que supostamente codifica, transcreve o que a gente quer resolver. Então, a demonstração eu fiz essencialmente na aula passada, você faz por indução sobre o posto, eu posso passar rápido isso, suponho. Vai usar exaustivamente o princípio de cisão, cujo espírito é o quê? Você quer provar uma identidade aqui, e tem poucas classes para mexer aqui, não sei provar. Aí o que é que você faz? Você injeta por um homomorfismo, passando a outro grupo de Chao, no qual você tem mais classes que possivelmente reexpressam as classes que você queria mostrar que é igual. Se mostrou que é igual depois de injetivos, era igual antes. Essa é a ideia do princípio de cisão. Então, faz-se por indução sobre o posto, vou passar rapidamente isso, me perdoem. Aqui a demonstração passo a passo. E a primeira aplicação disso foi escrever a classe de um subfibrado projetivo dentro do grupo de Chao de um fibrado projetivo. Tá? Então, eu tenho uma sequência exata de fibrados vetoriais, você projetiviza esse, o projetivizado desse vai dentro como fechado, e o Q está aqui esperando só para ser convocado e dizer, olha, eu sou praticamente o normal desse mergulho. Tá? Não chamei atenção disso na aula passada, chamando atenção agora, mas vai ficar mais ou menos claro por princípios gerais também. Então, o que governa um fibrado projetivo é a sua sequência tautológica. Na hora que você projetiviza um fibrado F ou E, o F aqui está no meio, tá OK, aparece um subfibrado tautológico, cuja fibra em cada ponto é o subespaço de dimensão vetorial daquele ponto. OK? Então, se olhando aqui para essa seção composta do tautológico e projeção no quociente que a gente tinha aqui, lá para PDF, você vê que daqui para aqui é zero, exatamente quando vem para cá, fatora por aqui. Ou seja, é quando o seu subfibrado de posto 1, tomado em F, na fibra de F, sobre o mesmo ponto, o seu subfibrado, na verdade, de posto 1, ele passa pelo subfibrado E. Tá? Por definição de núcleo e imagem. Daqui para aqui é zero, se só se fatora pelo núcleo. Mas você dizer que esse cara fatora por aqui, é dizer que o subespaço de posto 1, que é o que o tautológico está me dando, em vez de ser apenas mais um subespaço de posto 1 de F, ele é subespaço de posto 1 do E, da fibra correspondente do E. Então, está no P de E, por definição de P de E. Pomposamente, você pode chegar a dizer, usa o funtor de pontos do fibrado projetivo para provar isso aqui. É o que mais ou menos está sendo feito sem formalizar demais. O ponto a destacar, como eu falei há instantes, é que esta seção que pintou aqui, cujos zeros geometricamente me diz quem é P de E em PDF, essa setinha é, de fato, uma seção deste fibrado vetorial.
Lembrando que home de A em B é canonicamente isomorfo a dual tensor B, quando você está olhando para módulos livres, localmente livres, ou quando você está olhando para fibrados vetoriais, vale a mesma coisa. Home de um A e um B, para A e B fibrados arbitrários, é canonicamente isomorfo ao dual de A tensor B. Então, esta seção pode ser lida como uma seção deste fibrado vetorial aqui. E aí o esquema de zeros vai ser igual à imagem do PDE em PDF. Tá? Você pode ver que aquela seção que eu me referi em instantes é, de fato, uma seção regular, e por aquele princípio geral que eu falei, comecei a aula falando a respeito, o ciclo deste problema geométrico se escreve como a classe de Cherny-Top desse fibrado vetorial. Isso aqui é essencialmente, quer dizer, na hora que você restringe isso ao PDE, o que você ganhou aqui é o normal do PDE em PDF. Isso é um fato geral. Se tiver uma seção de um fibrado vetorial, tá? Olha para os zeros dessa seção. Se esse zero estiver ocorrendo na codimensão correta, a restrição do fibrado a esse lugar de zeros coincide com o cotangente. Dualizando, você tem... cotangente, mas quis falar conormal. Dualizando, você tem o normal. Tá? No caso particular, em que a minha base é simplesmente um ponto, ok? Isso aqui é um fibrado trivial de posto R, ok? Então, a gente está calculando a classe Cherny-Top desse fibrado aqui, que por Whitney é potência R-ésima dessa classe hiperplana, e a gente recupera a fórmula que a gente tem, que é o Pn menos R em Pn pode ser obtido aplicando R vezes a classe hiperplana. Tá? Eu falei já na caracterização das classes Cherny por 3 propriedades gerais. Normalização, que diz, olha, C1 de um line bundle é o ciclo do tesouro de Cartier que esse line bundle representa. Essa é a propriedade de normalização. A fórmula de projeção, que diz que se eu tiver um mapa próprio, então eu posso fazer imagem direta de ciclo. Se eu agir em cima com um pullback de uma classe de Cherny e fizer a imagem direta, você poderia ter simplesmente feito a imagem direta do mesmo ciclo e aplicar a classe de Cherny na base. Isso é fórmula de projeção. Subiu, aplicou, desceu, é a mesma coisa que ter descido primeiro e aplicado a classe de Cherny em seguida. E a naturalidade, que diz respeito ao que acontece. Aqui é o que diz respeito à funtorialidade com mapas próprios, e aqui a funtorialidade, essa naturalidade tem a ver com pullback por mapas planos. Você pode fazer pullback de ciclos com mapas planos. Então, você faz o pullback de um ciclo e aplica classe de Cherny do pullback do fibrado, que a gente sabe que está bem definido, independente da qualidade de F. Se aplicar isso lá em cima, é a mesma coisa que aplicar embaixo e depois fazer o pullback. Isso aí decorre de várias propriedades que a gente viu lá pelo meio do caminho. São coisas que a gente vai usar como yoga. São propriedades dadas que a gente vai passar a usar sem se preocupar muito mais sobre a verificação. Então, eu fiz já o cálculo da diagonal de PN, como aplicação dessas contas que a gente veio alimentando. A diagonal de PN, a gente mostra que é zeros de uma seção regular. E o argumento é o mesmo a que eu me referi ainda há pouco, né? Quer dizer, você tem as duas projeções, primeiro e segundo fator. Então, você pode chegar e olhar para a sequência de Euler do primeiro fator e pegar a imagem recíproca, ou pegar a mesma sequência de Euler e fazer a imagem
recíproca pela segunda projeção, aqui aparece um P2 estrela, e eu não completei aqui pelo quociente porque não preciso. O que eu estou dizendo é o seguinte: essa composição é zero se isso fatora pelo núcleo, que por questões de posto vai obrigar a igualdade. Mas a igualdade desse subespaço de posto 1 com esse subespaço de posto 1 numa fibra significa que esses dois pontos são iguais a um ponto da diagonal, e vice-versa. Okay? Então, zeros de alfa é a mesma coisa que diagonal, de novo, podendo ser verificado equações e tal em pontos categóricos. Okay? Aí você usa isso para mostrar um fato conhecido, que você tiver subesquemas de PN que dimensionalmente tem que ter interseção, de fato vai ter interseção. Okay? Isso vem de quê? Vem de que essa interseção é zeros de uma seção. Aí tem aquela história, zeros de uma seção, se ocorrer na codimensão correta, ou se for vazio, tem essas duas possibilidades, ok? O ciclo disso é a classe Cherny-Top, do fibrado que você está pegando a seção. Então, provar que essa interseção não é vazia, você faz contradição. Se fosse vazio, o lugar desses zeros aqui ia ser zero, mas ia estar representando a classe Cherny-Top, que é o que eu escrevi aqui, aplicada nesse negócio. Mas a gente sabe calcular essa classe Cherny-Top aqui, sabe calcular essa classe aqui e ver que isso aí não pode dar zero. Tá? Isso não pode dar zero. Lembrando que a classe da diagonal, quer dizer, que é essa classe Cherny-Top aqui, vai ser uma soma de contribuições de tipo PI cartesiano Pn-I, para I de 0 a N. Uma soma dessas coisas, quando você faz contra a classe de uma dimensão cartesiano a outra dimensão, vai, por conta de que essa soma aqui é pelo menos n, vai seguramente aparecer uma expressão aí pelo meio que você garante que é diferente de zero. Ok? Eu quis dizer que é impossível por cálculo explícito, e se alguém levantar a mão e pedir, eu posso tentar fazer. A fazer. P2 pode ser? P2 está pensando P2. A classe da diagonal vai ser ponto cartesiano P2. Eu estou usando aqui um expoente explícito, tá? Só para não ficar muito etc. Para escrever todos os termos. Então, ponto vezes P2 mais P1 vezes P1 mais P2 vezes um ponto. Isso daí. Isso daí. Isso aqui é a classe Cherny-Top. Você não contou isso para a gente no curso. O quê? Que é o grupo de Schalke, pelo grupo que vai ser. Deve ter contado. Mas, enfim, é fácil. É sequência de cisão. É excisão. Na verdade, isso a gente vai fazer mais geralmente hoje o grupo de Schalke e o fibrado projetivo. Então, P2 cartesiano P2 é um fibrado projetivo sobre P2. Em particular, vai estar isso aí. Se eu não sei, para não bobagem. O grupo de Schalke P2 está tentando P2. O que a classe da diagonal é isso? Porque é o que está escrito aqui. É a classe Cherny-Top. Então, vamos ver? Eu tenho, digamos assim, o Beck por uma projeção 1, tensor quociente pela outra projeção 2. Lembrar que esse aqui é quociente pelo tautológico que vem de lá. Ok? Então, calcular isso aqui é calcular C2, P2, mais C1, Q2,
eu vou chamar de H1, a primeira classe Chern desse dado que eu chamo de H1, mais H1 quadrado. E isso eu observei na aula passada, sai daquele princípio de cisão. Na hora que você tem as raízes de Chern, você pode usar aquela história de cálculo com as raízes de Chern para mostrar que as classes de Chern de um produto tensorial por um line bundle tem uma fórmula simples de coletar. E no caso que interessa aqui, eu coletei e dá isso. C2 dá 2 é o mesmo posto que esse Q2 que está aqui. Tá? Então, fica essa classe Chern top, a primeira, completando com H1, e esse aqui com H1 quadrado. Tá? Então, só para se convencendo logo, H1 quadrado está fazendo um ponto sem afetar aqui. Expandindo os outros termos saem assim também. Tá? Vamos ver os outros termos de que são. O que é C2 e Q2? Então, vamos lembrar, a gente tem O menos 1 em C3, e aqui aparece o quociente, eu chamei de Q2 aqui, quando é pullback pela segunda projeção. Mas o artista não está aparecendo, paciência. Também não tem ninguém na linha aí para... Será que precisa botar o artista? Vai. Mas a sua voz, você sabe disso também. Seria legal lá assim, É isso aqui, né? É a câmera mesmo. E é em algum lugar que aparece a possibilidade de... Câmera, isso, câmera. Hello! Tá. Aí a gente tem de volta isso aqui. Certo. Então, vejam vocês. Chern dessa contra Chern dessa dá 1. Tá? Chern dessa aqui é 1 menos H. H raiz de Chern, esse é o menos 1. Essa Chern aqui, então, é inversa dessa. Porque o produto dá 1. Porque Whitney, né? Chern vezes Chern é Chern do meio. O meio é trivial, só tem a classe Chern 0, que é 1. Tá? Então, isso aqui, pela geométrica, é 1 mais H mais H2, o que me diz que o Q tem segunda classe Chern H2, primeira classe Chern H. Isso bate para verificar essa fórmula aqui. Tá? Aqui você vai ficar com H2 ao quadrado, e aqui você vai ficar com H2 ao H1. Então, dá esses 3 termos. Tá mais ou menos claro agora? Claro que aqui eu estou usando naturalidade também, né? Porque eu estou com o pullback da classe hiperplano de um lado, pullback da classe hiperplano do outro. Fazer as aplicações lá em cima, você poderia ter feito primeiro embaixo e fazer o pullback. Só que fazer embaixo é pegar a classe hiperplana, então corresponde ao que eu escrevi. A única coisa que eu fiquei um pouco... Por que aparece aquele H1 ao quadrado? Quando você calculou... Esse aqui é o C2 do quê? O C de quê? Não, o C2 do que é o H2. Veja. É o C2 do óleo 1. É. Ah, não, isso aqui é da fórmula do time. Então, Aqui C2 pode... tá, então veja. Deveria citar. Então, deixa eu explicar o que está sendo feito. Digamos que eu tenha lá em bundles alfa e beta. Aí você olha para alfa, soma direta beta. E tensoriza por um gama. Quem é a classe Chern top disso aqui? C2 disso aqui
Quer dizer, eu poderia escrever geral, sei quem é, mas vamos para C2, que é o que interessa. C2, você vai pegar as raízes de Chern, que são alfa mais gama, e beta mais gama, e multiplicar. Você faz alfa mais gama, multiplica por beta mais gama, expande, tá? Usa funções simétricas, e você vai ver que vai dar essa fórmula. C2, C1 ao quadrado. É o segundo. C1 ao quadrado. Tá? É essa brincadeirinha aqui. Se desenvolver isso aqui, veja, dá gama 2, mais gama que multiplica função simétrica elementar em alfa e beta, que é o C1, ok? Mais alfa vezes beta, que é o C2. É assim que recupera. Tá? Bem com funções simétricas elementares. Tá? Então, em resumo, a diagonal tem essa expressão. Tá? Aí isso aqui, então, na verdade, é C2 esse fibrado. Ok? Que agora você vai aplicar contra uma classe X cartesiano Y. E vai ser essencialmente o ponto reto ao plano, escolhi X e Y para serem subesquemas. A classe que interessa aqui para fazer as contas é a classe de dimensão máxima. Aí você vai ver que, quer dizer, quando é que pode não dar certo? Digamos que você pegasse ponto e reta. Tá? Então, a soma das dimensões está dando 1, que não passa do M, que é o que eu queria. Para essa aqui, se você chegar e fizer multiplicação por esses caras, ó, vai dar ponto vezes ponto aqui, é 0. Tá? Aqui vai dar ponto vezes P1 é P1, mas já apareceu um P1 vezes P1 na segunda, que é 0 também. Tá? Mas se você tiver na situação em que seja pelo menos isso, porque cartesiano tem 2 letras para a dimensão para pelo menos 2, quando você aplica esse negócio aqui que pega contribuições em todas as dimensões decentes, com coeficientes não negativos, coeficientes positivos, okay? Você vê que vai ter que dar positivo. Isso que eu estou... É uma continha. Só ficou confuso porque eu sou confuso. Mas o assunto é simples. Eu sabia. Não, porque eu mexi aí. Gente, que vergonha. Sim. Se tem uma sequência de ordem brasileira. Como é que é? Sequência de ordem brasileira. Chegaremos nela em instantes. Então, princípio, você leu minha aula antes, não estava disponível. Eu não sei. Nem eu combinei com você, que hoje eu perdi sua carona. Pois é. Foi assim, dá o dinheiro. É o seguinte, então você podia ter um tipo de conta para diagonal brasileira. Sim, vou fazer a mesma conta. Vale esse tipo de coisa? Se você pegar 2 caras de dimensão de uma seção? Na verdade, não sei se vai fazer as medidas. Se você pegar uma Progresso mediana de regra do P3, pegar 2 cores de dimensão de medidas, todos especificados. eu tenho vontade de dizer que sim, mas não vou arriscar o pescoço tão rápido agora, não. Depois do Derek fazer. Sim. Se a diagonal também não tiver nada negativo. Isso, mas eu acho que é isso que vai acontecer. Eu acho que isso vai acontecer, porque as classes de Chern que importam na grassmanniana faz o papel do O1 aqui, é você pegar o quociente tautológico da grassmanniana, tá, ok? E olhar para as classes de Chern desse quociente tautológico. Isso é tudo positivo. Mas eu vou anotar e até segunda-feira eu venho com a resposta gabaritada. Depois eu te mando. Ai, ai. Amiga, existem outras maneiras de mostrar isso aqui
foi só para dizer, olha, a gente já tem ferramenta para fazer, até bobagem dá para fazer com essas ferramentas. Tá? A pedidos. Então, vamos para o fibrado em grassmannianas. No caso em que x é um ponto, a gente está falando da grassmanniana, de subespaços de dimensão R, de um espaço vetorial de dimensão E fixa. Em geral, a gente vai estar com fibrado nessas coisas. Tá? Então, o que são os pontos daqui? Os pontos daqui, querendo pensar, se quiser, em pontos fechados, um ponto daqui é um subespaço de posto R da fibra correspondente ao ponto que você vê. Você pegar um ponto daqui, ele vive em cima de um ponto de X. Então, aparece uma fibra do E sobre X, que é um espaço vetorial. Então, você está olhando para subespaços de posto R de cada uma das fibras. Esses é que são os pontos fechados de uma grassmanniana. Então, concretamente, para cada ponto que você pode imaginar fechado, mas isso aqui pode ser ponto categórico também, a fibra é a grassmanniana velha de guerra, e aqui eu estou sendo incoerente com a notação, estou usando GRRR aqui estou usando Grass. Comecei de um jeito, mudei do outro e não completei as mudanças. Então, a gente está construindo o esquema em grassmannianas associado a um fibrado vetorial de posto E. E isso, digamos assim, entra naquela história que aparece em topologia algébrica, um espaço, funciona como espaço classificante, quer dizer, é um objeto geométrico que tem a propriedade, é caracterizado por uma propriedade universal, que eu vou lembrar para vocês aqui o que é. Tá? Isso aqui significa que dar um mapa para cá pode ser traduzido numa coisa muito mais simples, é dar um subfibrado. Tá? Então, o que é também uma maneira de verificar se a correspondência que você está usando para seu problema geométrico, se a coisa é holomorfa mesmo, é algébrica mesmo ou não. Tá? Então, qual é a propriedade dita universal que caracteriza a grassmanniana? Então, primeira afirmação é que quando você tem um fibrado sobre X, está sendo montado um esquema sobre X. Então, você pode fazer o pullback de E para esse objeto que está sendo construído aqui. Então, o que eu estou afirmando é que existe um subfibrado. Quando eu falo subfibrado, significa que, se você olhar em trivializações locais, tá? Isso é injetivo em todas as fibras. Ok? Porque quando você está olhando para subfeixes, não precisa acontecer isso. Para subfibrado, precisa acontecer. Tá? Então, existe um subfibrado de posto R, que é esse R da grassmanniana aqui, tal que para todo ponto de X, para todo Y sobre X, que é o que a gente chama de um ponto de X a valores no esquema Y, esse é o nome pomposo, o mapa de Y para X se traduz nesse contexto aqui como um ponto de X a valores, com coordenadas, como se fosse, nesse esquema Y. Então, o que vai acontecer é que a coleção dos morfismos de Y na grassmanniana, então vou lhe dar uma descrição agora do que são os pontos da grassmanniana a valores em Y, compatível com essa escolha que foi feita aqui de um ponto de X a valores em Y. Isso aqui está fixado. Okay? Então, esses E's de Y na grassmanniana correspondem aos subfibrados do pullback que tem esse posto R fixo. Então, dar um ponto na grassmanniana é a mesma coisa que dar um subfibrado
no pullback do fibrado que você está usando para definir a grassmanniana lá. Talvez fosse adequar para chegar aqui. Quando eu tenho X e o meu fibrado vetorial, aí está sendo construído um objeto novo aqui, que é GR. Eu vou dizer o que são os pontos daqui. Então, você pega o Y arbitrário, dá um ponto aqui, significa dar um morfismo daqui para aqui. Você pode compor, como você está sendo um morfismo estrutural, você pode compor, dar um ponto aqui, é você usar esse morfismo estrutural que está aqui. Com ele, você faz o pullback do E. Então, esse pullback do E vive aqui em Y. Completar essa seta é a mesma. Então, deixa eu dar um olho. Chama de P esse ponto. Dar aquela seta é a mesma coisa que você arrumar dentro desse pullback o subfibrado de posto R. Tá? Dá um ponto assim. É a mesma coisa que, pega, compõe, vem buscar o E aqui embaixo, ganha esse fibrado vetorial sobre Y, e aqui dentro de Y você vai escolher um subfibrado dentro desse cara aqui. Cada escolha corresponde a um T que expressa. Como é que é a bijação? Dado um T, você faz o pullback. Porque GR, por definição, vem munido de um subfibrado do pullback de E e posto R. Você tem um subfibrado, cada vez que faz o pullback, o subfibrado é munido. Tá? Então, tem bijação natural com a coleção de subfibrados. Eu usei outra notação aqui, S de Y estilo R. Era R para ser posto R, mas enfim. Então, os pontos... Desculpa, eu não sei qual que era... O R aparece na... O Rzinho, o Rzão é o subfibrado tautológico de posto R. Então, na grassmanniana, você tem o E pullback lá em cima pelo mapa estrutural, tá? Pela propriedade universal aplicada ao mapa identidade, aquela coisa de Ioneda, sei lá, tá? Você vai ter um subfibrado. Tá, mas o R aparece porque você denomina assim, existe um fibrado R, posto R, tal que é universal. Para todo ponto, mas essa parte de baixo ela não depende de R. O R é definido depois que você tem essa propriedade universal. É porque aquele R ali eu estou pegando já de um ponto. Mas existe o que eu estou chamando de S aqui. Que é você pode chegar e dizer que o... Porque eu entendi que assim, cada ponto da... Está confuso. Mas cada ponto da grassmanniana, ele está em... Veja, você pega um ponto da grassmanniana, você compõe com o mapa estrutural, você tem um ponto da base, que te permite fazer pullback do E. Tocar. Do E para o Y. Do E para o Y. Agora eu vou lhe dizer quem é que são as setas de Y para a grassmanniana. Fixado esse fibrado pullback E, cada seta Z de Y para a grassmanniana corresponde à escolha de um subfibrado de posto R dentro desse pullback de E. Em particular, isso aplicado à própria grassmanniana e o mapa identidade, e diz que existe um R aí, que é universal. Você pega aí igual a... Isso. Tá? Então, dar um mapa lá em cima é o mesmo que selecionar um subfibrado do pullback de E aqui para cima. Tá? Então, qual é a correspondência? Ponto a valores em Y na grassmanniana. Tá? Você associa isso
a um subfibrado do pubec. Então, dá um mapa para a grassmanniana, dá um subfibrado. E vice-versa. Tá? Essa reza. Está aqui. E é a última vez que eu acho que eu vou falar nisso. Essa coleção é igual a essa coleção aqui. Tá? Em particular, para a identidade, vai aparecer um subfibrado universal. Tá? Que vai ter a propriedade de que é o pubec dele que, para cada ponto, vai fazer acontecer. Então, isso aqui é a sequência de Euler, ou sequência tautológica, para uma grassmanniana. No caso em que o R é 1, esse S que apareceu aqui é o O menos 1. Ok? Você está pegando subfibrados de posto 1, é o P de E, é o fibrado projetivo. Isso aqui você pode reinterpretar, reler, chamar de sequência de Euler de uma grassmanniana, ou sequência universal, ou sequência classificante. Acho que são sinônimos, mais ou menos, que se usa por aí. S tem posto R, então devia ter sido chamado de R aqui, mas, por outro lado, é um subfibrado, por isso que eu chamei de S. E é o posto de E, e o Q é a diferença, E menos R. Então, vamos voltar agora, em geral, à diagonal de Graz. É análogo ao que a gente já fez no caso R igual a 1. Você tem Graz, cartesiano Graz, só que agora aqui é produto fibrado. Tá? Isso aqui não é um produto cartesiano simples, é um produto fibrado sobre X, quer dizer, você está pegando pontos sobre a mesma fibra, na mesma fibra. Tá? Então, você faz um pullback horizontal daquela sequência tautológica. Essa sequência tautológica aqui você pode fazer um pullback horizontal e pode fazer o pullback vertical, que eu trunquei e não escrevi o quociente aqui. É exatamente a mesma coisa que vai se passar. Daqui para aqui é 0, exatamente quando isso injetado aqui foi igual a isso, que é a definição da diagonal. Ok? Os pontos do produto cartesiano vão ser o quê? Um subfibrado para um lado, outro subfibrado para o outro, e dizer que está na diagonal é dizer que as coisas aqui coincidem. Dizer que as duas coincidem é dizer que um morre no quociente pelo outro. Tá? Conjuntistamente, a coisa mais boba do mundo está sendo feita. Então, de novo, alfa vive em home S, Q, omiti os pullbacks para ficar mais fácil de pronunciar. E, de novo, eu lembro que home é dual tensor do quociente. E aí vale exatamente a mesma coisa, e a demonstração foi essa leitura que eu fiz há instantes do que são os pontos da diagonal. Os pontos da diagonal é quando isso é igual a isso, que equivale a dizer que esse alfa aqui se anula. Então, está acontecendo exatamente a mesma coisa que aconteceu com a diagonal de um projetivo. É zeros de uma seção. Agora, em geral, o cotangente é o conormal da diagonal. Não necessariamente, acho nem não é só para coisa livre. Quando você, cotangente você faz para qualquer esquema. Aí define o tangente como dual do cotangente, não é isso? É isso, vale sempre. Cotangente é o conormal da diagonal. Então, a gente ganha uma fórmula para o tangente relativo da grassmanniana sobre a base X, que é a base do fibrado E,
Isso aqui é home de SQ, que é o S dual tensor Q, que, se você pensar direitinho, é simplesmente a restrição desse produto tensorial à diagonal. Quando você restringe isso aqui à diagonal, o P2 é igual ao P1. Então, some com P2 e com P1 e deixa simplesmente essa estrela tensor Q, que é o que vem de qualquer um dos dois fatores, que é igual. A diagonal equaliza as duas projeções. Então, mais geralmente, é isso que eu estava querendo lembrar em instantes, você pega uma seção regular de um fibrado arbitrário, você pode fazer a coseção dual. Então, seção significa um homomorfismo disso nisso. Você pode dualizar, aí vai ganhar, então, um homomorfismo do dual de E em OX. Pensa em OX como feixe de anéis, do esquema X. Então, a imagem disso aqui é um feixe de ideais, que é exatamente o ideal dos zeros dessa seção S. Ok? Em geral, você pega um fibrado trivial, dá uma seção, escolher um bocado de função. Dualizar isso aqui, você vai ter como ideal imagem, o ideal gerado pelas coordenadas F1 até FR. Ok? Então, essa coseção corresponde a uma sobrejeção onde esse I é um feixe de ideais. Que feixe de ideais é esse? É o feixe de ideais de zeros da seção que você começou. Se você restringir essa sobrejeção ao lugar dos zeros, então estou tensorizando por O módulo I, você fica com I módulo I ao quadrado. I módulo I ao quadrado é o conormal. Tá certo? E aqui você fica com a restrição, e se a estrela restrita ZS, é você pegar esse A estrela e tensorizar com O módulo I. Mesma coisa que fazer a restrição. Então aqui eu tenho um fibrado, ou feixe, localmente livre de posto E, sobrejetando nesse feixe conormal I módulo I ao quadrado. Aí feixe conormal é uma coisa meio chata, bom é quando isso aí é um fibrado realmente. Isso é um fibrado realmente toda vez que a seção é o que a gente chama de uma seção regular. O que significa dizer que a seção é regular? É que as coordenadas formam uma sequência regular, aquelas coisas de álgebra comutativa. A primeira função é não divisor de zero, a segunda não divisor de zero módulo anterior e assim por diante. Isso é praticamente equivalente, mas não é equivalente a dizer que esse quociente é localmente livre. Se for regular, isso é localmente livre. Se isso é localmente livre, você recupera a regularidade, mas aí tem que ter condições, ocorre uma caulicidade, coisas assim, que os algebristas da plateia vão saber muito melhor. Mas se você tiver regularidade, esse feixe conormal é localmente livre e o posto é igual ao posto de E. Quando você tem uma sobrejeção, de módulos livres de mesmo posto, não, ao contrário. Isso é. Uma sobrejeção de módulos livres de mesmo posto, você automaticamente usa homorfismo. Tá? É automático. Você tem um resultado até bem mais bonito do que esse, do Vollmer, que agora me escapou. Mas talvez vocês lembrem. Ah, não, o Vollmer diz que se pegar um módulo finitamente gerado sobre um anel que você queira, comutativo, tal, com unidade, qualquer endomorfismo sobrejetivo é automaticamente um isomorfismo. Quem nunca viu a demonstração desse negócio aí tem que correr atrás, porque é um dos, é linda. A demonstração é linda. Não, lá é outra coisa. É parecido, mas não é a mesma coisa, não. Não é a mesma coisa, não.
Esse do Volmer acho que é mais elementar. Tem uma coisa a ver com o que se passa com os anéis de coordenadas, né? Esse que você está se referindo aí. Você pode repetir? Então, pega um módulo finitamente gerado, sem condições, olha só, sem condições netarianas. Sem condições, o anel é louco que queira. O módulo tem que ser finitamente gerado. Pega um endomorfismo sobre, ele é automaticamente injetivo. Até em curso de álgebra linear eu faço isso. A ilustração é Kramer, praticamente. Sort of. Hã? Acho que nem precisa. Não sei se precisa disso, não. Acho que é mais imediato. É mais imediato. Quer dizer, o que é curioso é que a demonstração passa por reduzir ao caso em que o seu endomorfismo subjetivo é uma homotetia. É homo do bem. Não é esse homo sapiens que vive massacrando, não. É uma homotetia. Tá? Então, pega um elemento do anel, aí você tem o mapa de multiplicação por aquele elemento. Se essa multiplicação por esse elemento for sobrejetiva, é automaticamente injetiva também. Tá? O que tem a ver com Nakayama é porque o tipo de conta é semelhante a uma das demonstrações mais populares de Nakayama. Acho que não usa isso não. Usa um cálculo determinante. Tá? Quer dizer, você pega um número finito de geradores, V1, VM, aplica sua homotetia, então você vai ter que... O múltiplo de V1 é combinação dos VIs. Múltiplo de V2, combinação dos mesmos VIs. Então, você fica com a matriz diagonal, que é o cara que você está usando para multiplicar, menos uma matriz. Se você multiplicar isso aí por qualquer um dos geradores, dá zero. Então, se você multiplicar pela transposta dos cofatores, você fica com o determinante daquele negócio multiplicando qualquer gerador dá zero. Então, isso aqui é o homomorfismo zero, mas aí você expande e vê o que é que dá. Tá? Vai ter que ser injetivo. Algo assim. Tá? Isso aí foi só para recuperar, porque aqui a gente já sabe calcular o cotangente ou o tangente relativo de um fibrado em grassmannianas, em particular para projetivos. Aliás, essa história de exibir na grassmanniana a diagonal como zeros de uma seção, isso tem que dar o crédito, porque é todo merecido, e claro que eu aprendi isso com o Kleinman, mas o crédito ele sempre disse que era do Porteous. Tá? Porteous que quem primeiro observou isso aí. Porteous da fórmula de Porteous. Todo mundo já viu a fórmula de Porteous? Em caso particular, vocês viram hoje aqui, ou na aula passada já. E classe Cherny-Top é o que é. É zeros. É como se você tivesse um mapa, matriz 1 por n. Tá? Zero de uma seção, você pode pensar como zero de uma matriz 1 por n. Porteous tem a ver com lugar de determinantes de matrizes retangulares arbitrárias. Você pode explicar como que você chegou no π sobre n quadrado? Que você tinha... Assim, veja, eu tenho essa sobrejeção aqui por definição de I, por definição de concessão. Restringe isso aí ao lugar, tensoriza por O módulo I. I tensorizado por O módulo I é I módulo I ao quadrado. Tá?
qual é o exemplo mais popular? PN, pô. Grassmanniano, vamos para mais simples, fibrado é trivial. Tá? Então, isso aqui é a sequência. A sequência exata de Euler é para se interpretar agora como o seguinte: ó, isso aqui é o subfibrado universal de posto 1. Tá? Então, um mapa em PN é a mesma coisa que escolher um subfibrado de posto 1 em ON mais 1. Que, em geral, se prefere ler olhando para o dual. Né? Um sistema linear, não sei o quê, sem ponto de base, mas é equivalente, porque o meu aqui injetivo significa injetivo localmente split, que é equivalente a quando você dualiza, obtém uma sobrejeção. Tá? Então, vamos tirar a fórmula do TPN. Você tem um quociente universal. Para qualquer grassmanniana, o tangente é dual do sub tensor quociente. Dual do sub é o O1, que é o dual do O-1. Então, TPN é isso aqui, O1 tensor Q. Como você tem o Q apresentado por essa sequência exata, você vê nessa sequência exata aqui agora e tensoriza por O1. Ok? Então, O1 cancela com O-1, dá o trivial O. ON mais 1 tensorizado por O1 dá isso aqui. Então, as classes de Chern desse vezes 1, né? Whitney, produto dos extremos é igual a classe Chern do meio. Só que esse extremo aqui, classe Chern do trivial é 1. Então, classe Chern que eu estou procurando é simplesmente classe Chern do O1, N mais 1. Aí está naquele lance lá de splitting, sei lá, só que está tudo splitado aqui. Então, as classes Chern é simplesmente se multiplicar. Multiplica as raízes de Chern. Tá? Então, o CTPN é a classe Chern disso aqui, expande pelo binômio. Classe Chern de O1 é 1 mais H. Né? Só tem o C1, que estou chamando de H uniformemente aqui, elevado a N mais 1, expande pelo binômio. Tá? Então, isso aqui, para quem gosta da classe canônica, isso é o negativo da classe canônica, e por aí vai. E esse aqui é, para quem gosta, característico de Euler, né? Classe Chern top, é o N mais 1, consequência de binômio, de Newton. O Newton precede Euler, né? Ai, ai, ai. Eu não vou fazer o exercício agora, não. Está uma lista para se pensar. Vamos aproveitar o embalo e para não dizerem que a aula acabou mais cedo e tem bateria ainda, pô, tem 44% de bateria, está seguro. Vamos começar vamos fazer uma descrição, sei lá, tão próximo da realidade quanto possível, do que são os grupos de Chau de fibrados em grassmannianas, em particular do projetivo. Tá? O que é curioso, veja, entre as outras coisas que a gente vai fazer, vocês lembram que a gente mostrou lá para trás que você pega uma base qualquer e pega um fibrado vetorial sobre essa base, o espaço total do fibrado vetorial não tem ciclos novos. É tudo pullback da base. A gente tinha uma sobrejeção. Na verdade, isso é um isomorfismo. Tá? Mas, para provar que isso é um isomorfismo, eu preciso passar pelo projetivo. Não sei fazer... Quer dizer, estou copiando do Fulton, não sei fazer diferente do que ele faz assim. Tá? Então, minha única motivação aqui de dar bem explicitamente a estrutura do grupo de Chau de P de E é, em particular, tendo em mente mostrar que, para um fibrado vetorial, o grupo de Chau é igual ao grupo de Chau da base. Isso vai ser essencial lá para frente para definir o que é o produto de interseção, no caso mais geral que o Fulton faz. Tá? Porque a gente vai estar numa situação em que aparece um fibrado normal, que é um fibrado vetorial,
Dentro dele vai aparecer um certo cone que tem a ver com as interseções físicas, que a gente quer fazer um produto de interseção. Esse cone no fibrado normal, pelo que eu acabei de falar, ele provém da base. Tá? Porque no fibrado normal não tem ciclos novos, é tudo da base. Então eu vou conseguir, no grupo de Shaw original, uma coisa que vai refletir o ciclo de interseção de dois ciclos mais ou menos arbitrários. Não vai ser tão arbitrário, porque você vai ter que ter um deles dado por uma sequência regular, mas, em particular, serve para diagonal de esquemas lisos. Né? Diagonal de esquema liso é dado por uma sequência regular. Tá? Então, está claro os dados aqui. Pega um fibrado vetorial, projetiviza. Olha para a raiz de Chern que apareceu aí, que é C1 da classe hiperplana. É o H que a gente chama de classe hiperplana. Então, tem um mapa natural para você fazer aqui. Ó. Você pega ciclos no grupo de Shaw da base, e aqui é importante destacar os graus, que eu quero descrever quem são os ciclos em dimensão K. O que é que aparece como ciclo em dimensão K? Você faz pullback de qualquer ciclo, de qualquer dimensão, e mata o excesso multiplicando pela potência adequada da classe hiperplana. Então, veja, P estrela aí vive em K menos epsilon mais I mais epsilon, que eu estou fazendo um pullback. Menos epsilon mais epsilon, tchau, mas esse ainda ficou com K mais I. Esse K mais I, você corta fora o I, multiplicando por um HI adicional. Estou repetindo. P estrela de um ciclo aí vem daqui, ó, desse grau, dessa dimensão. Fazer P estrela é colocar um P epsilon na fibra. Estou fazendo fibrado projetivo de fibra epsilon. Então, a dimensão K menos epsilon mais I vai para K mais I. Mas eu quero em K. Em K, você mata o excesso multiplicando. É o mesmo espírito da construção das classes de Segre. E o que importa é você chegar e saber, ó, quem é o grupo de Shaw de um fibrado projetivo? Você pega a combinação de classes hiperplanas. É isso que está sendo dito aqui. Classe hiperplana vive em cima, os coeficientes que você está usando para fazer a combinação vêm de baixo, fazendo pullback. No que você faz pullback, aumentou a dimensão do ciclo. Tá? Aí você corta esse aumento multiplicando pela classe hiperplana adequada. Isso aqui é um isomorfismo. Pronto. É bom a gente, como é que se diz em bom inglês, remarcar, né? É bom a gente observar que até Grothendieck, então pré-Fulton, classes de Chern em geometria algébrica e em outras categorias eram construídas primeiro provando esse isomorfismo aqui. Quer dizer, escolha o seu grupo de homologia ou cohomologia, ou do jeito que você quiser. Não precisa ser Shaw, não. Tá? Eu posso definir classe de Chern a valores nessa cohomologia ou nessa homologia. Tá, ok? Para o fibrado vetorial E. Se eu tiver meios de provar independentemente esse isomorfismo. E era assim que era feito classicamente. Tá? Daqui a gente tira em particular que a potência epsilon mais 1 do H aumentou de epsilon a dimensão. Então, você pega a potência epsilon mais 1, que é o H na E, era o posto do fibrado, vai poder ser explicitado como combinação de potências inferiores. Ok? É isso que vai estar acontecendo aqui. E esses coeficientes que dão a combinação
são as classes de Chern. Essa era a maneira pré-Fulton de definir classe de Chern. Você prova de forma independente o que está escrito aqui. Em particular, você prova que o H na epsilon mais 1 é combinação das anteriores, e você define as classes de Chern a menos de sinal, como sendo esses coeficientes que apareceram aí. Ok? Dá uma trabalheira provar as coisas aí assim. Entendendo? O Fulton limpou a área de uma maneira absurdamente excepcional. Então. Mas você ainda então pode definir classe de Chern dessa forma, mostrar os coeficientes que aparecem. Isso. Usa essa. Sim, mas aí você tem que ter uma maneira de provar esse isomorfismo antes. Tá? E eu estou usando classe de Chern e Segre para provar esse isomorfismo. Esse aqui é o lance. Mas assim, se eu de alguma forma tiver isso explícito, é um jeito de calcular. Isso. Né? Quer dizer, a maneira de fazer a leitura do A de P de epsilon é que você faz o seguinte: você pega os coeficientes que vêm de baixo, vêm de x, põe uma variável que é a classe hiperplana, tá? E vai pegando potências dessa classe hiperplana, sendo que a última tem que ser a epsilon. Epsilon mais 1 já é a combinação das anteriores. Okay? É isso que sai desse resultado que está escrito aqui. Então, a demonstração disso aqui vai ser, sem surpresa, usando excisão. Lembra da excisão? Aberto, fechado, complementar, o meio. Você pega ciclo no meio, restringe ao aberto, só é zero que provém do complementar. Isso é excisão. Tá? Então, o que a gente vai fazer é passa um aberto em que o E trivializa, okay? E usa excisão. Esse aqui é o espírito da demonstração. Fechado complementar desse afim é o projetivo de dimensão 1 a menos, aí a gente fica feliz, porque o epsilon caiu para epsilon menos 1, dá-lhe indução. Tá? Esse é o espírito da demonstração. Aí dá-lhe a excisão agora aqui. Né? Aqui é restrição ao aberto afim complementar do infinito, isso aqui é o hiperplano no infinito. E você usa isso aqui para provar que esse mapa alfa que está aqui é sobrejetivo. Tem que provar que é um isomorfismo. Começar provando que é sobrejetivo. Pega um ciclo lá, aí você restringe ao aberto afim, usa a excisão, então escreve como contribuição de alguém que vem daqui e segue. Você veio parar no P epsilon menos 1, por indução você pode escrever isso do jeito que está no enunciado. Tá? Não tem erro. Escreve, faz as contas. Deixa eu passar rápido sobre isso. Senão vão terminar me pedindo para ir no quadro para explicar, eu não vou ser capaz. Mas isso aqui é fácil, passo a passo, não está sendo usado nada milagroso, está sendo usado o tempo todo, aquela coisa de como está, imagem direta própria, com pullback plano, você pode fazer primeiro um, depois o outro, naturalidade. É a caixa de ferramenta que foi construída para trás aqui. Aí, por fim, para provar sobre objetividade, você usa indução sobre o posto. Então, você quer provar que aqui é sobrejetivo. Aqui vai ser sobrejetivo pelo caso trivial. Aqui é projetivo por indução, porque o posto caiu. Okay? Isso aqui é tudo comutativo. Então, você tem sobrejetivo desse lado e desse. Aí tem uns negócios de caçar no diagrama que garante que aqui vai ser sobrejetivo. Porque pegar um cara aqui, você manda para lá, vem para cá, enfim. Não é uma coisa sem surpresas. E como é que você vai provar a injetividade? Você vai usar Segre.
Tá? Vou usar aquele negócio de que o S0 é a identidade. Se tiver uma relação lá em cima assim, você pega a imagem direta e aqui o coeficiente do cara de grau máximo corresponde a calcular o S0, você acha que o AY é 0. Os outros coeficientes, o que é que você faz? Multiplica para levar sempre ao epsilon e usa que o S0 é a identidade e aí sai a injetividade. Ok? E tá bom por hoje. Uma pergunta, assim, geral. Esse resultado, você precisa que o seu fibrado seja um fibrado vetorial, assim, ou se eu tiver um fibrado com fibras localmente trivial, com fibras sem variedades projetivas, consigo esse resultado assim. Escrever o grupo de chave de cima. É provável, mas eu não tenho competência para afirmar assim na lata, não. Tá? Acho que o Fulton comenta a que generalidade a mais você tem direito de usar. Ok? Mas eu tenho a impressão que, por exemplo, para fibrado afim, quer dizer, com fibra típica, um espaço afim, talvez isso esteja na lista de exceções. Tá? Não, imagino, porque mas eu pensei que a fibra projetiva. Eu vou dar uma olhada lá. Você está pensando naquelas coisas de não banais, é isso? Fibrados projetivos que não são projetivos. Que aparecem essas coisas horrorosas, né? Existem fibrados projetivos que não são projetivização de vetorial. Né? Aquela coisa, por exemplo, quando você tem... Como é que chama? Conic bundles. Você tem conic bundles em que as fibras são efetivamente cônicas, que moralmente são P1s, mas não é projetivização de um fibrado. Isso acontece com certas circunstâncias. Pensei também as fibras não sendo espaços projetivos, mas sendo variedades projetivas. Uma fibra, porque o espaço afim, no caso, ele não é projetivo. Bom, a gente vai estar fazendo para grassmannianas, que vai ser uma coisa parecida, né, nesse sentido. Grassmanniana tem abertos afins tão bonitos quanto esses de PN. Sim. Né? Então, para as próximas semanas a gente vai se divertir para caramba, porque eu pretendo fazer excesso. Tá? Tem coisas muito bonitinhas que você faz com excesso. Tá? Se eu for provocado, acho que eu faço até 3.264 como um dos exemplos, só para justificar o livro do Eisenbart Harris. A gente olhou o livro também. Aí não perco a oportunidade de, mas tem um caso de uma boa ideia, tem um caso de 51 também na história, né? Que vocês sabem, né? Você sabe a história de 51? Esse é jovem demais. Então, fatora 3.264, por favor. Vou lhe ajudar. Tem uma potência de 2 e o que sobra ímpar é 51. Tá? Então, se você pegar cônicas em característica 2, não é 3.264, é 51. Isso aqui é bacana, é bacana. Muito bem. Eita, para de gravar, para de gravar. Para de gravar. Onde é que para de gravar, meu Deus? Não é aqui. É aqui. Aí tem que aumentar. Stop presenting, né? Turn camera off, para começar. E onde é que para de... É o more que para de gravar.